Torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte da ESPN, onde André Hernan traz informações desse mercado da bola aí do Verdão, saídas, possíveis chegadas. Além disso, Palmeiras só retornará ao seu estádio Allianz Parque, provavelmente no finalzinho ali de fevereiro, devido a essa troca do gramado sintético. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Rapidinho com essas do Palmeiras? Vamos, bora lá. É o Riquelme e o Alan Elias. Eu vou dar o destaque do Riquelme, meus parceiros vão completar do Alan Elias. Riquelme, que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que o Copenhague, time europeu, tem interesse na contratação do jovem que veste a camisa alviverde. Ele tem apenas 19 anos, ele não teve apenas um jogo na temporada no time profissional, mas ele é muito bem avaliado por clubes europeus. O Zenit é outro clube que está de olho nele e tem interesse na contratação, mas o Palmeiras recebeu uma carta de uma demonstração de interesse do Copenhague na contratação do Riquelme. Não foi aberta a negociação até o momento, isso é bom frisar. É uma carta de interesse, é um clube que demonstrou interesse e ainda não foram abertas as conversas. Mas o Copenhague ele deve formalizar uma oferta nas próximas semanas. Eu ouvi nos bastidores, depois apurando um pouquinho mais, que o Palmeiras fala ali de uma venda na casa dos 15 milhões de euros. O Zenit, quando foi negociar com o Palmeiras avisou, isso foi em setembro. O Palmeiras avisou, agora a ver se a pedida continua a mesma, mas o Palmeiras quer ali mais ou menos 15 milhões de euros por um jovem que teve apenas um jogo no profissional. Ele é muito promissor, é um meio atacante, Riquelme Felipe. Então o Copenhague tá de olho na contratação do Riquelme. Acho que foi no jogo com o Juventude, que o Palmeiras estava no meio da data FIFA, que ele entrou. Se não me engano, foi nessa partida. E o Alan? Porque o Bruno Andrade tem falado do Zenit faz tempo, né? De como o Zenit vem com tudo aqui pro mercado. O Alan, mas aí o Alan é Premier League, certo, Bruno Andrade? É Premier League, aliás, foi uma informação que o Hernan trouxe de forma exclusiva no Fala Fonte no começo da semana, o forte interesse do Newcastle, Premier League, enfim, futebol inglês. Mas antes de até ter um corte limpo em relação ao Alan Elias, só para complementar a história do Riquelme Felipe, essa intenção, esse interesse existe porque o Copenhagen da Dinamarca está para vender o Robert, ex-Cruzeiro, ex-Raposa, jogador também de beirada de ataque, jovem promissor, enfim, já consolidado no futebol europeu, no futebol dinamarquês. Ele tem ali uma intenção de ser negociado com a Bundesliga, com o futebol alemão, no caso o Wolfsburg, que está disposto a pagar mais ou menos 18 milhões de euros. E pagando 18 milhões de euros, automaticamente o Cruzeiro recebe 15%. O Cruzeiro ainda tem 15% dos direitos econômicos do Robert, isso dá mais ou menos ali então 2,7 milhões de euros, não contando também, claro, tem aquela questão do mecanismo de solidariedade. Então, se a gente juntar ali 17 milhões de reais, que são mais ou menos ali os 2,7 milhões, e mais alguma coisinha envolvendo o mecanismo de solidariedade, se o Robert for vendido mesmo ou em janeiro ou em junho, o Cruzeiro tranquilamente recebe pelo menos uns 20 milhões de reais por essa negociação e o Riquelme Felipe seria o substituto. Mas tem também essa concorrência de peso do Zenit, informação que a gente já vem difundindo aqui no Fala Fonte há muito tempo. Sobre o Alan Elias, então é isso, reforçando, o André Hernan trouxe no começo da semana esse forte interesse do Newcastle. E ontem, conversando com pessoas ali enfim, que estão participando dessa negociação, ou enfim, que estão por dentro dessa conversa, não dá para chamar ainda de negociação porque a proposta não foi colocada em cima da mesa, mas o que eu ouvi é o seguinte, o Newcastle se colocou à disposição de pagar 30 milhões de euros pelo Alan Elias, isso hoje na cotação atual mais ou menos 190 milhões de reais. A questão é que o Palmeiras, ainda falta sentar para negociar de forma concreta, mas o Palmeiras já repassou a mensagem que prefere e pede mais ou menos ali 45 milhões de euros, é o valor mínimo para se discutir uma negociação. Claro que depois dá para barganhar, dá para oferecer um pouco menos aqui, encaixa ali, enfim, há todo um processo de negociação. Mas nesse momento é o Newcastle disposto a pagar 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. O Palmeiras pede 45 milhões de euros, na cotação atual 285 milhões de reais. Acho que até por conta daquela história do Kevin, né? Kevin. Sido vendido por um valor pro Shakhtar e depois a revenda ter passado aí de 40 e tantos milhões. A diferença do Kevin é que, assim, o Kevin não estava jogando.
O Kevin arrebentou numa copinha, foi o melhor jogador da copinha, e aí quando subiu pro profissional, ele estava reserva do reserva, vamos dizer assim. E aí apareceu uma oferta, e aí os empresários trabalharam essa oferta, o Palmeiras até então não queria vender, mas o jogador pediu para ser negociado. E aí o Palmeiras viu que não tinha espaço, acabou negociando. No caso do Alan Elias, ele é jogador que hoje é quase que um titular. Né? Quase que um titular. Muita gente dentro do Palmeiras, torcida, muitos. Dentro do Palmeiras eu já ouvi isso. Que, poxa, surpreendeu terem tirado ele no Mundial, no final da Libertadores. Final da Libertadores. Foi bem no Mundial, estava ganhando moral, contra a LDU foi um dos caras que tiveram desempenho. A realidade dele é diferente hoje. Então, o Palmeiras, além disso, joga o preço para a Premier League, para, enfim, qualquer efeito de mercado, porque hoje ele tem uma moral diferente do que era o Kevin. Sim, é isso, foi titular na final da Libertadores e a torcida reclamou muito de como ele foi substituído no segundo tempo, na partida ali contra o Flamengo. A conselheirada lá dentro do Palmeiras reclamou pra caramba. E não é só os corneta fora Abel lá do Palmeiras, tá? Sim. Não é os chatos. Sei. Até os caras que, poxa, Abel, poxa, tirou um moleque que tava bem, tal. Só pra gente encerrar esse assunto do Palmeiras, o Palmeiras acabou de emitir uma nota. Eita. Agora já? Confirmando a informação que o André Hernan trouxe ontem aqui, tá? Da troca do gramado sintético lá do Allianz Parque. Então o Palmeiras emitiu a nota falando que o processo agora de troca do gramado já começa nesse ano. Inicialmente a remoção da cortiça de areia, depois a retirada do gramado. Aí vai ter uma sequência de shows no Allianz. Sim. E aí a obra vai ser retomada no início do ano que vem. E aí sim com a instalação do novo gramado, do novo e mais moderno gramado sintético. É isso, Hernan? É a última geração, vamos dizer assim, desse gramado. Porque ele passa por atualizações, né? Esse sistema de gramado. E aí o Palmeiras vai colocar o que mais tem de novo. E aí, como tem essa sequência de shows, até o dia 20 e pouco tem show no Allianz, e aí você começa o processo, tem festas, virada de ano e tudo mais, pode ser que o Palmeiras jogue os primeiros jogos do Paulistão no Barueri, na Arena Crefisa. Tem essa previsão. Tá. Eu não vou cravar aqui porque eu falei com uma fonte. Mas é a possibilidade dos primeiros jogos serem em Barueri. Existe essa previsão. É uma previsão. Uma previsão. Tá, das primeiras rodadas, então, da temporada, o Palmeiras jogar em Barueri por conta faz dessa sentido, né? Porque o Palmeiras preparou todo esse Barueri por longo de tempo, a troca do gramado, sintético, o estádio reformado, então, né? O Fei, tem uma parada também que é o seguinte, que é a inspeção da FIFA. Então você tem que ter o inspeção da FIFA e tal. O gramado pode estar trocado no primeira semana de janeiro, sei lá, mas enquanto não houver a inspeção e a autorização da FIFA, não tem jogo. Não tem jogo, não tem que ter jogo. E ainda mais num momento em que a gente se discute tanto o gramado sintético, essa polêmica toda com outros clubes e tal. Então o Palmeiras não quer dar mole. Palmeiras, vai ter troca de gramado no Palmeiras. Sim, na segunda quinzena de fevereiro só, o Palmeiras voltará para o Allianz Parque. Vai ficar o mês de janeiro inteiro. Paulista, é isso? Sim, vai ficar o mês de janeiro inteiro e a primeira semana de fevereiro jogando no Allianz Parque. No Arena na Leila 2, no estádio da Leila 2. Isso. A minha dúvida não vai dar... Leila 1, né? O Leila 1. Isso. Não vai começar não vai dar certo em janeiro, porque também tem entregas de dezembro tem em janeiro. Também. Senão porque... Aí o cara vai falar, demora tudo isso? Não. Se vamos dizer que não fosse o estádio para ser tão utilizado. Você começava agora, dezembro está pronto. Em janeiro você estaria jogando. Só que tem várias entregas para depois começar. Na obra, a obra vai ser tocada junto com os eventos. Isso. Só que tem uma hora que você tem que parar a obra para fazer o evento. Entendeu? Entendi. E vai ser assim. O Palmeiras vai jogar na Arena Barueri e só volta para o Allianz Parque o ano que vem, na segunda quinzena de fevereiro. Então são 5 rodadas. Isso. Claro que o Palmeiras não vai jogar todos os jogos em casa até nas 5 primeiras rodadas, mas alguns jogos ainda não tem a tabela. E 2 do Brasileiro, pelo menos, porque dia 28 é o primeiro jogo de janeiro, vai ter mais um no começo de mais uma semana, na outra semana mais outro,
Um como mandante e um como visitante, pelo menos. Mas era uma antiga exigência do Abel, né? Uma solicitação do Abel. Troca completa do gramado. Não trocaram o Flávio pela cortiça. Ele queria uma troca completa do... E muda ou é o mesmo gramado? Vai ser melhor? Cara, a empresa é a mesma, é a Soccer Grass, a W Torre, que é a responsável pelo gramado. E aí, claro, ela atua junto com os profissionais do Palmeiras, porque não adianta, a W Torre não joga bola. Os funcionários da W Torre não jogam bola. Então, ela detectou que existem tecnologias mais modernas e vai colocá-las em prática. A gente só vai saber quando tiver instalado. E o Bruno Fux, como você falou, renovou, né? Bruno Fux renovou, tem uma situação... Tem história de volante e quem mais? Vamos lá, zagueiro, volante... Não é renovação, é compra, né? Compra, desculpa. O Palmeiras foi lá e comprou o Bruno exerceu Fux. o que estava marcado com um empréstimo com valor de compra estipulado. Muito bem, Caio Paulista vai voltar, o Palmeiras não vai querer ficar com ele, vai emprestar, enfim, não vai ser integrado ao elenco. O Grêmio tem CEO novo, Transferban, Paulo Pelaipe, Felipão, estão todos lá na nova diretoria, né? O Felipão acho que permaneceu, mas na nova diretoria o Grêmio elegeu um novo presidente e existe o interesse do Grêmio contratar o Everton. O que eu ouvi do lado gaúcho? Cara, o que ele ganha está totalmente fora do que a gente pode pagar. Só que o que pode acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Marcos Rocha. O Palmeiras... o contrato dele termina em dezembro de 26. O Palmeiras já mandou um contrato para 27. O Everton decide o que quer fazer. Ele pode ir para o Grêmio ganhando bem menos do que ele ganha no Palmeiras e pegar um contrato até 30, 4, 5 anos. O Marcos Rocha optou em fazer isso. Achou que era hora de sair, abriu mão de grana no primeiro ano de contrato para ter um contrato um pouco mais longo para poder continuar jogando bola. É que você faz vezes 48 ou vezes 36, às vezes compensa o 48 com um pouco menos do que o 36. Exato, aí é a conta... porque não é garantido que o Palmeiras vai oferecer o Everton mais um ano depois de 27. O Palmeiras trabalha assim, ano a ano, vai avaliando, tá bom? Com relação a Rafael Veiga, existe sim uma ideia no Grêmio, não sei se também isso foi Grêmio. Desmentido também, Grêmio. O Veiga tem 30 anos, o contrato dele vence em março de 27. Então tem mais 1 ano e 4 meses aí de contrato, né? Aí a situação é totalmente diferente. Se o Grêmio quiser levar e o jogador quiser sair, vai ter que pagar. Eu não acredito. Eu só acho até que é possível que o Veiga saia, mas para ir, sei lá, ficar mais rico, entendeu? Qualquer outra coisa que seja outro time, não no Brasil, mas... também é decisão do jogador. O jogador falar, eu quero ir. Aí o Palmeiras abre negociação. O Palmeiras não quer negociar. Nem o Everton, nem o Veiga. Certo? Pois é, o Abel fala que não é suficiente estar lá nas disputas das cabeças, nas finais. Mas não é terra arrasada também. Isso é verdade. A campanha, né, que fez o Palmeiras em 2025. Tá sempre brigando. Tá sempre brigando. Tá sempre brigando, sempre lá em cima. O ponto que eu acho que pega até aí, ó, na tela para vocês, o ano do Abel Ferreira, 2025. Teve 2º lugar no Campeonato Brasileiro, o time conquistou 76 pontos. Foi vice-campeão da Libertadores. Isso aí é pior do que parece, tá bom? Chegou nas 8ª da Copa do Brasil, vice do Paulistão e também nas 4ª da Copa do Mundo de Clubes. Isso, por que isso é pior do que parece? Porque tem aí, ó, vice-campeão do Paulistão, ele perdeu pro Corinthians. 8ª de final da Copa do Brasil, perdeu pro Corinthians. Então, não só o Palmeiras não ganhou nenhum título esse ano, e viu o Corinthians ganhar um, ainda que não seja o mais relevante, pode acontecer do Corinthians ter um 2º título no ano. Como perdeu para o Corinthians, o Abel, que tinha um controle sobre esse clássico durante muito tempo, ele teve um controle sobre esse clássico. O Abel ganhou de todo. Olha quantos técnicos passaram pelo Corinthians nesse período. Ele ficou um tempão ganhando do Corinthians. O Abel ganhou de todos. E todos os outros clássicos também. Aí, de repente, ele passou a perder. Passou a ser normal perder para o Corinthians. Então, em mata-mata, que é aquele bicho diferente que a gente conhece, porque no Campeonato Brasileiro continuou perdendo o Corinthians. Ele consegue no Campeonato Brasileiro, até porque no Campeonato Brasileiro, como é que trabalha o Palmeiras? Ele ganha de todos os times, aqueles lá do 5º, 6º para baixo. Aí ganha de todo mundo, quase não perde ponto.
Aí vai perder ponto. E o Corinthians nunca está no quinto para cima, né? É bem difícil. Né? Então, e aí o Palmeiras vai perder os pontos lá para os adversários diretos. Né? Principalmente esse ano que aconteceu. O grande diferencial do Campeonato Brasileiro desse ano é o confronto direto Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo ganhou do Palmeiras em todos os confrontos, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Isso que deixou o Palmeiras atrás do Flamengo, nas duas competições. E eu acho que uma coisa que pega muito também, Joana, é o investimento que foi muito alto, né, claro, no Palmeiras, além de toda a história que o técnico tem com o clube. A gente está falando de 700 milhões em investimentos para um ano em que o time não consegue conquistar a taça. A coincidência pega um pouco, né? Porque é um ano de investimento recorde, muitos jogadores chegando, jogadores caros, jogadores importantes. Tá certo que o é um desses jogadores importantes e não conseguiu ter a sequência que ele esperava, que o Palmeiras esperava por conta da lesão, né? Então, para 2026, a expectativa é muito grande em relação à utilização do Paulinho. É claro que pega um pouco. É óbvio que a expectativa do Palmeiras, com todo o investimento que foi feito, era terminar com pelo menos um título grande. Eu falei na semana passada que não dava para dizer que... Acho que foi semana passada que eu falei isso, que não dava para dizer que o ano foi ruim do Palmeiras, e alguns torcedores discordaram. É claro que o torcedor está preocupado com o título, mas quando você olha, e eu concordo com o Lofredo, né? Quando você olha os números ali, tem essa particularidade do Palmeiras ter sido derrotado em 2 mata-matas diante do Corinthians, mas você vê que o time chegou ali nas competições mais importantes, nas decisões. Então, não dá para dizer que foi ruim, mas fica frustrante terminar o ano sem um título importante, ainda mais quando você soma o ano passado, no qual o Palmeiras ganha o Paulista e depois não consegue chegar à final da Libertadores, não consegue uma Copa do Brasil e nem um Campeonato Brasileiro. Então fica frustrante por conta do investimento. Mas eu acho que também a gente precisa considerar a reformulação que está sendo feita. A pressão vai ser muito maior o ano que vem por causa disso, porque a reformulação já foi feita. Então, o ano que vem esse negócio tem que dar certo. É claro que o Palmeiras ainda vai fazer uma movimentação ou outra no mercado, mas não serão 11, 12 jogadores chegando, né? Serão 2, no máximo, 3. Então, e jogadores importantes ainda podem sair. A gente fala que aquela espinha, né? Aquela base vitoriosa desses últimos títulos do Palmeiras, quase todo mundo saiu. Então, a gente tem aí uns sobreviventes, a gente tem o Gustavo Gomes, a gente tem o goleiro Everton, que pode ser negociado nessa janela, porque provavelmente vai ficar sem espaço, né? Com a ascensão do Carlos Miguel. Então, poucos pilares foram mantidos, né? Eu acho que essa reformulação vai ganhar um capítulo com o Everton, que deve sair também, mas agora é uma questão de ajuste fino para que 2026, que já começou, né? Que um ano totalmente atípico, a gente tem o Campeonato Paulista começando no meio de janeiro e o Campeonato Brasileiro em janeiro também. Então, a pressão agora para 2026 vai ser muito maior e ainda reflexo desse investimento alto que foi feito ano passado. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com, trazendo informações de como o Palmeiras está vendo a situação de Everton e Rafael Veiga. Abre aspas, 2 dos jogadores mais longevos do elenco do Verdão, o Everton e Veiga, terminaram o ano em baixa por diferentes motivos e são vistos como possíveis alvos do mercado nesta janela de transferência. Ainda que não tenham encerrado a temporada como protagonistas, ambos estão nos planos do Palmeiras para 2026. O clube entende que os 2 ídolos são exemplo de conduta no dia a dia e podem ser importantes como parte do grupo no ano que vem. O espaço de ambos, porém, pode mudar. O Everton, 37 anos, era o titular do gol palmeirense e viu Carlos Miguel chegar em agosto para aumentar a disputa na posição. Em outubro, o camisa 21 sofreu uma fissura na mão direita e perdeu o restante da temporada. O reforço assumiu a meta e terminou o ano com boas atuações. Se Carlos Miguel era visto como titular para o futuro, a transição pode ser oficializada no começo de 2026. Já Rafael Veiga foi atrapalhado por problemas físicos. O meia de 30 anos fechou uma temporada com menos de 18 gols pela primeira vez em 5 anos. Foram 7 em 2025, 2 deles nas semifinais da Copa Libertadores contra a equipe da LDU. Abel Ferreira admitiu que serão realizados ajustes no elenco, com reforços pontuais e saídas de alguns nomes. O Everton e Veiga, a princípio, não fazem parte dessa lista.
O que poderia mudar o cenário seria uma sinalização dos jogadores para deixar o Verdão. Mike e Marcos Rocha, por exemplo, fizeram este pedido após receberem proposta do Santos e do Grêmio respectivamente. Isso até o momento não aconteceu. O Everton tem contrato com o Verdão até o fim de 26, enquanto o Rafael Veiga se encerra em março de 27. Enfim, vamos ver aí como vai ser aí essa situação de ambos. Se chegar uma proposta que seja boa em tempo de contrato e financeiramente, não tenha dúvidas que com certeza eles irão sair do Verdão. Mas vamos aguardar e o principal problema vai ser quem será a reposição. Qual o nível dessa reposição? Palmeiras precisa de um camisa 10 ali. E até agora, vamos ver o que vai ser, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Avante palestra!